Boa noite. Desejamos a todos boas-vindas à primeira reunião do Grupas em 2021. Esta reunião está sendo gravada para futura disponibilização no YouTube, tá, gente? Então, nós vamos ter oportunidade de assistir e ouvir, né, esse evento, essa reunião futuramente. Nossos patrocinadores, né, porque sem eles dificilmente teríamos condições de estar no ar nessa noite para mais um evento. Então, é a C4I, agradeço, Escobras, Full Time, Impar, Milcar, Northfield, Spartan, Ufan e a Urbest. O que você aprendeu com isso? Então, em seguida, eu vou, antes de entrar no protocolo, né, vale lembrar que o Grupas é um grupo informal sem fins lucrativos que foi fundado em fevereiro de 1985, que não adota estatutos ou contribuição financeira de seus integrantes, composto por mais de 1.200 membros e seguidores que atuam em empresas de pequeno, médio e grande porte na cidade de São Paulo e Grande São Paulo, tendo foco de abrangência em profissionais tomadores, prestadores ou consultores que atuam na gestão multidisciplinar no non-core business das empresas, especificamente no segmento de facilities, software, building management e real estate, integrando pessoas, propriedades, processos e tecnologia no desempenho de funções de diretoria, gerência e coordenação de equipes ou projetos ligados ao segmento. Em seguida, nós vamos dar passagem ao nosso vice-presidente, ao atual vice-presidente, o nosso grande amigo Moacir Reis. Segue, Moacir. Vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, nessa primeira reunião nossa do ano. Espero que vocês aproveitem. Nós fizemos aí um trabalho de bastidor intenso, eu, o nosso presidente, e com a rica ajuda aí do Crepaldi. E, inicialmente, como é de costume, como vice-presidente, eu vou estar lendo para vocês o protocolo dos membros do Grupas. Primeiramente, confidencialidade das informações, fora do ambiente do grupo, sob nenhum pretexto, divulgar ou comentar sobre os dados ou suas fontes apresentados ou informados nas reuniões ou em contato direto entre os seus membros. Não convidar para reuniões do grupo pessoas que não estejam cientes e predispostas a honrar este protocolo. 2. Participação. Sempre que solicitado, nas reuniões ou em contato direto com um dos nossos membros do grupo, fornecer todas as informações, dados, detalhes e experiências sobre o assunto. Quando este não tiver afeto à sua administração direta ou não for de seu conhecimento, buscar reunir e transmitir o máximo possível de informações sobre o mesmo. 3. Objetivos comuns. Manter o espírito da camaradagem e o ambiente das reuniões do grupo desprovidos de quaisquer prevenções ou preconceitos que inibam ou causem constrangimentos aos seus membros, prejudicando a troca de conhecimentos, o nível e o bom andamento dos trabalhos. Trabalhar pelo reconhecimento da categoria e o aperfeiçoamento profissional dos membros do grupo.
Muito obrigado. Obrigado, Moacir. Então, vamos para a agenda do dia, né? Seguindo os protocolos das nossas reuniões. Então, às 19 horas, tivemos aí a abertura, agenda, a leitura do protocolo. 19h15, a apresentação da gestão 2021. 19h20, a palestra de Nelson Alves, contratando pessoas nesses novos tempos. 19h40, a palestra da Adriana Jesus, cuidado para facilitar a superação. 20h30, perguntas e respostas. 20h45, agradecimentos. E 20h50, encerramento. Vamos procurar seguir essa ordem. Como sempre, nossas reuniões têm sempre para seguir o cronograma dos horários. Né? Bem, é muito bom eu apresentar a gestão 2021 para vocês, porque sozinho dificilmente eu conseguiria levar isso para frente. Então, nós temos aí o Antônio Gentil, ele está na Gentil Gerenciamento de Serviços como sócio-diretor, o atual presidente do Grupas, tem mais de 35 anos de experiência como profissional nas áreas de facilities e recursos humanos em empresa multifuncional de grande porte. Digo em empresa, porque foi uma só. E atualmente como síndico profissional em condomínios residenciais e comerciais. Esse é o meu negócio. Em seguida, vou apresentar o Moacir Reis, que está na Impacting Facilities Workplaces. Ele é sócio-diretor, o atual vice-presidente do Grupas. Tem mais de 30 anos atuando em Facility Management em grandes multinacionais e agora em consultoria de FM no mercado de todo o país. Ricardo Crepaldi Representações e Assessoria, como sócio-diretor. Ele é membro do Conselho dos Ex-Presidentes do Grupas, mais de 34 anos de experiência como profissional nas áreas de facilities, management e sustentabilidade, com atuação global em grandes empresas. Agora eu passo para o Ricardo, onde ele vai anunciar as nossas palestras. Né? Obrigado, Gentil. Obrigado. A gente vai ter 2 palestras na sequência. E gostaria que vocês colocassem as perguntas no chat do Zoom, por favor, identificando primeiro a pergunta, escrevendo pergunta, porque o pessoal está se interagindo lá no chat, escrevendo, né? Então, se cumprimentando. Então, colocar a pergunta e escrever a pergunta, para ficar mais fácil para a gente coletar essas perguntas e, após as 2 apresentações, a gente fazer uma pequena mesa redonda aí com o pessoal. Tá? Então, eu gostaria de apresentar o nosso primeiro palestrante do dia, que é o Nelson Alves. Ele é CEO da Full Time Business. O Nelson, ele tem mais de 35 anos de experiência profissional, atuando nas áreas financeira, administrativa, contábil e comercial, dentro de recursos humanos e industrial, adquirido em empresas de pequeno, grande e médio porte nacional, e grande porte nacional. Quando como diretor, controller, gerente administrativo financeiro, e atualmente, até desde 2013, ele é sócio-diretor do grupo de consultoria empresarial da Full Time. Ele tem experiência em gestão e planejamento estratégico em âmbito geral, financeiro, comercial, RH, qualidade e produção. Experiência em operação de captação de recursos internacional. Experiência como professor titular nos cursos de administração, finanças e contábeis da Universidade Estácio e desde 2018 lecionando no curso de administração de empresas da Faculdade Paulista de Comunicação e na pós-graduação da Faculdade Freire. O Nelson é formado em administração de empresas com MBA em gestão financeira e mestrado em administração de negócios. Nelson, bem-vindo, muito obrigado. O palco agora é o seu.
Ricardo, mais uma vez eu quero agradecê-lo, ao Gentil, ao Moacir. A palavra prazer, ela não representa o meu sentimento de estar com vocês. Já tive a oportunidade, há um tempo atrás, de conhecê-los, ter participado por um pequeno período e agora aí com vocês, espero que por muito tempo. Vou qualificar como um bate-papo rápido, objetivo, uma pergunta muito inteligente, como sempre, perspicaz do Ricardo, que me perguntou assim: como é que está essa questão de contratar pessoas nesses novos tempos, com pandemia e tantas mudanças que tem no mundo? Eu vou fazer um rápido resumo e vou tentar ser o mais objetivo possível, porque essa área de RH, ela nos permite horas, dias de falas, né, e de interação. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo, Ricardo, se você me permite. Eu gostaria de voltar um pouquinho no impeachment de 2015 e as mudanças que houveram nas leis trabalhistas no período de 2014, 2015, 16 e 17, que impactaram de uma forma muito forte na questão da contratação de pessoas, principalmente do que tange a mão de obra temporária, a mão de obra terceirizada. Então, a gente já vinha numa sequência de mudanças, e mudanças essas que não foram repassadas da melhor maneira para o empresariado, não chegou nos meios de comunicação como deveria ter chego. Nós tivemos algumas manifestações, inclusive, por conta disso, e no meu entendimento, de forma equivocada, por não entender o quanto era importante algumas mudanças na área de terceirização, até mesmo para facilitar um pouco na geração de empregos. Mal sabíamos o que viria pela frente. E aí a gente se depara com essa situação que já perdura aí há quase um ano, que é a questão do Covid, de pandemia e tudo mais. Aí veio a pergunta: como que a gente contrata num período como esse? Nós não estávamos nas mil maravilhas, né? A gente não estava navegando em águas calmas, a gente já vinha realmente de um período difícil, de um 2019 que foi um ano muito difícil para os empresários, os trabalhadores, enfim, não foi fácil para ninguém, ano de mudanças, né, em todos os âmbitos da estrutura do país, e quando a gente estava pensando em fazer mudanças e se ajustar com as já existentes, chegou a pandemia. E aí a gente começa a se deparar com as grandes dificuldades. Eu estou há 10 anos no segmento de consultoria empresarial, especializado em gestão de pessoas, em contratação de pessoas, desde um CEO até um auxiliar de produção, em todos os segmentos, de todos os níveis de empresas que vocês possam imaginar. E os problemas, eles estão acontecendo em todos os âmbitos. O primeiro deles, infelizmente, por conta do aumento do desemprego, queda brutal na economia e tudo aquilo que a gente já sabe, não precisamos nem falar, isso impactou diretamente, e não poderia ser diferente, na geração de empregos. E aí começa um efeito cascata, você começa a ter cada vez menos oferta de empregos, mas empregos, vamos deixar bem claros, tradicionais. Nós estamos falando de empregos em linha de produção, nós estamos falando de produção administrativa, né, porque nós ainda somos de uma geração que o auxiliar de escritório faz X atividade, o assistente faz Y, o analista faz o X mais Y e por aí vai. O que a gente não percebeu é que nós já estamos há 2 décadas onde está surgindo novas profissões, onde a tecnologia fez a necessidade que profissionais se readequassem, que profissionais fossem se aperfeiçoar, que fossem estudar as novas profissões. Mas por uma série de motivos, e que daria tema para outra palestra, e aqui a gente vai passar muito rapidamente, nós não temos um equilíbrio entre planejamento de carreira no âmbito governamental, no âmbito privado, nós não temos isso. Então, as pessoas, de uma forma individual, elas estão sempre buscando isso. Então, as profissões, elas vão surgindo, são poucos os cursos que são oferecidos nas áreas de especialização, e o que acontece? Começam a surgir vagas que até mesmo para nós, que somos da área de recursos humanos, muitas vezes é nova. Surgem vagas no dia a dia que a gente começa, até a gente que está no ramo, começa a se questionar: onde eu vou encontrar esses profissionais? Quais são as escolas que estão formando esses profissionais? Quase sempre na área de tecnologia.
para não falar 100%. São profissões oriundas dessa área, são profissões que exigem conhecimentos que muitas vezes nem cursos ainda temos para esses profissionais. Muitas vezes são profissionais que saem do Brasil para estudar fora ou fazem algum tipo de intercâmbio. E aí começa o primeiro verdadeiro drama. As empresas de consultoria focadas em gestão de pessoas, que trabalham com mão de obra, elas começam, infelizmente, a não suportar a crise e boa parte delas começam a fechar, literalmente. Nós estamos no centro de São Paulo, há 10 anos com essa empresa, mas nós temos uma outra empresa que já está há mais de 30 anos e nunca vimos algo parecido. Os candidatos hoje é um misto de medo, é um misto de preocupação, que se mistura com pessoas também que não estão preocupadas e que também não se prepararam. Parece até frase pronta, mas não é. A gente percebe que quanto mais preparado o candidato está para o mercado de trabalho, mais ele tem receio das vagas que hoje já não são mais home office, sim presenciais. Esse tem sido um dos grandes desafios das contratações. Eu vou dar um exemplo, obviamente, sem citar nome de empresas. Uma grande empresa, esses dias nos procurou com uma vaga, eu falo esses dias, já temos aí 40 dias mais ou menos, para um cargo de controller, um salário que está na média de mercado, e vaga essa que em outros tempos nós fecharíamos em 48 horas. Essa vaga nós demoramos quase 40 dias. Nós tivemos recusas dos candidatos pelo fato dessa empresa não estar em home office. É 100% na fábrica, é 100% no escritório da fábrica. E aí a gente começa a transitar pelos níveis e pelos degraus de vagas e conhecimento. E a gente acaba se deparando que não existe separação. Desde uma vaga operacional de um call center, uma vaga de auxiliar de produção, uma vaga de auxiliar de limpeza, tem sido um baita de um desafio. Por quê? Olha, eu tenho idosos dentro da minha casa, eu moro com os meus avós, meus pais já têm uma certa idade, eu tenho um filho que é do grupo de risco. Então, hoje nós estamos vivendo um cenário completamente novo, um cenário de muitas incertezas, porque também tem acontecido conosco, e eu quero deixar bem claro que tudo o que eu estou falando aqui são experiências reais vividas dentro da nossa consultoria. Não vou falar em nome de outros, mas eu tenho, graças a Deus, um excelente relacionamento com outras consultorias e a gente toca muito isso, mas aqui eu estou falando em nome da Full Time. E posso assegurá-los que nós estamos tendo inúmeras dificuldades em fazer com que o candidato se interesse muitas vezes pela vaga, não só por essas questões, mas a gente vem de um outro problema, né? E às vezes quando a gente chama de problema, a gente abre a possibilidade de críticas, né? A revisão da questão do seguro-desemprego, que apesar da mudança ocorrida, se eu não me engano, em 2017, que ampliou o prazo para que a pessoa tenha que ter o seu último emprego, para que ela possa ter direito ao seguro-desemprego, também é um fator que sempre concorre com as vagas, é uma coisa impressionante. Em época de pandemia, não tenha dúvida, o que nós mais escutamos em nosso escritório é: estou recebendo a segunda parcela, daqui 4 meses a gente volta a conversar. Ou, não vou me arriscar, porque o que eu estou recebendo hoje é até um pouco mais do que eu receberia trabalhando nessa empresa e tendo que colocar a minha vida e a vida dos meus familiares em risco. Uma outra questão também, o candidato mais preparado hoje, ele é um cara completamente lúcido no que tange a plano de carreira. Nós não estamos mais vivendo aquela época, por incrível que pareça, com tanto desemprego e com tanta crise, é muito comum a gente ouvir o candidato recusar a oferta, e muitas vezes não é só por questão salarial, mas também pelo fato do candidato entender que aquela empresa não vai oferecer para ele no curto, médio e longo prazo o que ele quer para a carreira dele. Antes da pandemia, nós perdíamos excelentes candidatos, inclusive, para o mercado internacional. Nós trabalhamos com algumas multinacionais e que o sonho de consumo é contratar esses profissionais que fizeram intercâmbio de 1 ano, de 2 anos e que voltam para o Brasil com experiência de empresas lá fora. Está acontecendo o inverso. A pandemia chegou, as fronteiras foram fechadas, entre aspas, mas aos poucos está começando a voltar essa questão. Então, a gente sente também que excelentes talentos, jovens, capacitados,
eles estão escolhendo trabalhar, por exemplo, na Colômbia. Eu tenho um cliente da área de serviços, tá, navegação marítima, e o que eles mais hoje me relatam os nossos profissionais estão na fila aqui para trabalhar em outras unidades querendo sair do país. Então, não é apenas a pandemia, né? Se já não bastasse ela, com tanta gente morrendo, com tanta gente infectada, e que dificulta e muito. O fato dessa seleção ser feita online, de forma virtual, é lógico que é uma ferramenta que já era utilizada pelas consultorias de um modo geral muito antes da pandemia. Mas uma coisa que eu pego na fonte com os nossos consultores e consultores colegas de outras consultorias é que nada substitui o presencial na hora de você sentir o candidato, na hora de você entrar em alguns detalhes da vaga que muitas vezes pelo virtual acaba passando. No virtual, por exemplo, eu estou vendo a pessoa do ombro para cima, eu não estou vendo como ela está sentando, eu não estou vendo como ela chegou na consultoria, eu não estou vendo muitas coisas que a gente antes tinha como handicap, que ajudava na composição do perfil do candidato. Né? Uma coisa é o candidato fazer uma avaliação psicológica presencial, outra coisa é ele fazer online, porque são detalhes que passam, né? Às vezes o semblante do candidato, no meio de uma entrevista, diz muito se ele quer ou não continuar, até mesmo com a entrevista. Né? E para a gente não poder, como a gente não vai aprofundar nesse momento, uma questão que a gente tem sempre falado, brigado no bom sentido da palavra, o que faz a gente contratar um profissional, principalmente numa época como essa, e que ele consiga ter um tempo dentro das empresas, né? Porque o que chega de currículo para a gente, de pessoas que ficam 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 mês, 2 meses, hoje a gente encontrar uma pessoa que consegue fazer 1 ano numa empresa, a gente está abrindo champanhe para comemorar. E isso independe de qual segmento, de qual cargo, de qual tempo de experiência. E a gente começa a fazer uma pesquisa de campo para entender o que está acontecendo. E aí começa o candidato, num momento de necessidade, de desespero, e até mesmo, vou falar do nosso lado, por um momento até de entender que o candidato tecnicamente tem experiência, a gente acaba recolocando esse candidato, mas ele acaba não tendo o DNA da empresa e ele também acaba não se adaptando à empresa. Então, essa é uma outra questão que sempre existiu, mas parece que nesses últimos 11 meses tem ficado cada vez mais latente. É muito importante essa questão do casamento, né? Aqui não é o mundo da fantasia, é o mundo da realidade. Então, o candidato, independente da posição que ele está indo trabalhar hoje, ele tem analisado o seguinte: vale a pena eu sair da minha casa às 5h30 da manhã, pegar uma condução completamente lotada, porque não teve nenhum momento da pandemia que a condução tivesse ficado mais tranquila, muito pelo contrário. A gente observa que algumas empresas têm tentado fazer uma flexibilização com horário para aqueles casos que já estão trabalhando presencial, mas não tem sido suficiente. Eu me lembro que no início dos anos 80, eu não me lembro o primeiro nome dele, o Scaringella, que era o secretário de Planejamento Urbano de São Paulo, ele dizia que se a gente não fizesse algo urgente ali, nós não teríamos vida nos anos 2000, que nós não iríamos conseguir sair da porta da nossa casa com o carro e muito menos pegar uma condução. Eu não sei se ele tinha uma bola de cristal, mas eu sei que ele acertou em muita coisa. E hoje é muito comum você estar fazendo um processo seletivo, capital profissional, com todas as necessidades e atribuições que o cargo pede, mas infelizmente aquele profissional, ele acaba declinando da vaga, nem sempre pela questão salarial, nem sempre por um plano de benefícios, mas sim pela dificuldade que ele está tendo de se locomover, pelo medo e pela tensão. E para concluir, gente, enquanto a gente não gerar um fórum de debates entre sociedade, governo e iniciativa privada, enquanto a gente continuar tapando o sol com a peneira em relação à qualificação, eu vou estar falando isso aqui hoje, vai ter pessoas que vão concordar, muitos vão discordar, e a gente não sai do lugar. O que eu posso dizer é que em 2021 eu ainda tenho candidatos para uma vaga de gerente que tem muita dificuldade de mexer com o pacote Office. Tá? E nós estamos falando de profissionais com MBA, profissionais com 2 idiomas, então a questão é muito séria.
né? Profissionais que trabalham na área industrial e muitas vezes não conhecem os próprios termos da área. Então, a gente precisa rever essa questão da qualificação. A faculdade ela é muito importante, mas os cursos técnicos profissionalizantes estão fazendo muita falta. A gente precisa rever essas questões. Então, para finalizar, contratando pessoas nesses novos tempos, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. Não existe rotina para os profissionais da área de RH, porque cada dia é uma coisa nova, cada dia é um desafio, cada candidato, cada ser humano é um RG, é um DNA, é uma digital. E não tem como se criar muitas regras nesse momento para que a gente crie um padrão de contratação. É cada caso, literalmente um caso. E eu, em particular, sinto muita falta da entrevista olho no olho. Eu queria muito agradecer aí esse espaço que foi cedido, que foi aberto. É muito bom poder estar aqui com vocês, poder dividir essas opiniões, poder aprender muito, porque aqui é um grande grupo, já conheço de longa data, e sem dúvida nenhuma, a área de RH, eu sou matemático por formação, mas a área de RH, ela me conquistou ao longo da minha vida. A área de gestão de pessoas é um mundo infinito de oportunidades para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente evoluir, e principalmente, né, hoje, um mundo de incertezas. A gente, sinceramente, não sabe o que vem amanhã. A única certeza é que fazemos aquilo que realmente amamos, e lidar com pessoas, eu acho que é um grande presente, em todos os sentidos, mesmo quando as coisas não caminham bem. A gente aprende, talvez, mais até nesses momentos do que quando as coisas fluem de uma forma mais natural. Nelson, obrigado pela sua palestra. Os contatos do Nelson estão aqui na na tela que está compartilhada com vocês. Nelson, então, se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, mas agradeço sua participação. Eu que agradeço a todos os presentes pelo tempo, né, pelo conhecimento aí que estamos dividindo, em especial para o Antônio Gentil, Ricardo, Moacir e todos os demais presentes. Fica aí os nossos contatos, será um prazer, mesmo que seja virtual, tomar um café com vocês e poder avançarmos aí nas questões que a gente tem em comum e que até as que a gente não tem para a gente poder crescer. Obrigado, Ricardo, uma ótima noite, eu fico aqui à disposição na sequência. Ok, depois a gente vai ter o momento de perguntas e respostas. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado a vocês. Bom, agora eu queria chamar o Moacir. Moacir, agora o palco é seu, por favor, apresente a Adriana. Opa, é um prazer imenso apresentar a Adriana, né? A Adriana trabalhou comigo há uns 25 anos atrás, era uma criança ainda, ela, né? E a Adriana, atualmente, ela é CEO e fundadora da Multitalento, né? É uma profissional muito dedicada, a conheço todo esse tempo, posso aprovar isso de carteirinha, né? É uma pessoa que se dedica muito àquilo que faz e está colhendo os resultados, né? A Adriana foi, por muito tempo, uma profissional corporativa, né? Diretora de grandes multinacionais, e posso citar duas, né? Unilever e BIC, né? E depois decidiu fazer a carreira solo, né? E com muito sucesso, né? Então, nós fizemos o convite para a Adriana, porque eu acho que ela vai nos ajudar muito, né? Porque ela é uma pessoa que trabalha com humanização, né? E nós gostaríamos, né, decidimos, nós que estamos liderando o grupo, né? E achamos que seria uma boa oportunidade para que a Adriana falasse um pouco de humanização, né? Pelo momento que nós estamos vivendo, né?
e que, de uma certa forma, a gente, profissional de facilities, nós precisamos nos cuidar também, né? Porque nós somos pessoas, né? Como todas as outras. Então, eu acho que é muito legal o recado que ela vai passar para a gente, e eu espero que a gente saia das duas palestras, né? Do Nelson, da Adriana, repensando bastante no nosso papel como facilities, como profissional de facilities. Adriana, muito obrigado pela participação. Gostaria de aproveitar e agradecer ao Nelson também. E a palavra é sua, Adriana, e estamos com muito prazer aí recebendo as suas palavras essa noite. Muito obrigado. Boa noite. Que delícia! Prazer imenso, Moacir, pelo seu convite. Ricardo, Antônio, vocês todos convidados. Realmente é sempre mais que uma alegria, uma satisfação poder falar da minha missão, que tem sido, sim, conectar pessoas com preparo humanizado, para que vocês possam ir além, transformando suas vidas e gerando resultados extraordinários. Bom, eu hoje escolhemos aqui, atendendo à necessidade de vocês, dentre os inúmeros temas, vamos falar sobre autocuidado para facilitar superação. 30 anos, ao longo desses meus 30 anos de experiência profissional, onde o Moacir colocou os 12 primeiros, eu fui executiva de grandes corporações, e há 20 anos eu tenho empreendido como consultora, ministrando treinamentos, fazendo palestras, sou psicoterapeuta, sou coach, e agora entrando no mercado de mentoria digital. Muito interessante. E o que eu tenho observado são mais de 10 mil horas de trabalho individual e em grupo, com homens e mulheres como vocês, profissionais de excelência, de alta performance, que chegam até mim com uma dor muito comum. E a dor dessas pessoas de alta performance tem sido o arrependimento. E eu acho muito triste, de verdade, quando eu escuto a história cuidadosamente de cada um. Eles relatam resultados de exames médicos, assustados, como eu não percebi que eu estava me desequilibrando pelo foco excessivo em atender demandas incessantes e crescentes. Outros me dizem, meu casamento está se deteriorando, vou ter que passei por um divórcio. Alguns outros chegam até mim dizendo da fala de filhos que reclamam a ausência da mãe e do pai e claramente se sentem desamparados. Desamparados. Alguns deles acabam me perguntando se eu poderia atendê-los. E eu acabo, sim, fazendo alguma intervenção, algum diagnóstico para aliviar, inclusive, esses desconfortos. E dentro da ética e do possível, eu digo a vocês, essa questão do suicídio entre os jovens. O exemplo que a gente dá. Nós estamos falando de autocuidado. Se ele vê o pai e a mãe, o principal valor da vida é trabalhar, atender a expectativa do outro, não olham para si, o que estamos ensinando? Então, esses jovens ficam, sim, muito desorientados e abatidos. Chegam para mim deprimidos. Alguns relatam, conseguimos esse tipo de vínculo para falar, de vontade de não viver. E é claro que aí a minha recomendação incisiva para que esses jovens sejam cuidados e continuem trabalhando a família. Eu quero começar, gente, dando esse dado de realidade. Ouvindo que o Nelson, querido, obrigada, Nelson, por nos enriquecer com o seu belo trabalho, meu querido. Sucesso para você, muito lindo ver pessoa como você comprometida também em transformar, em gerar valor. Obrigada, viu? Gratidão por te ouvir. E você também está dizendo, né, o que a pandemia gerou na mudança de aderência ao trabalho. As pessoas foram interditadas, chamadas para essa questão do cuidado. Então, você ouviu, nós ouvimos.
tenho idosos na família, tenho pessoas, não quero contaminar ninguém, nem a mim. Então, eu quero começar problematizando mesmo e dizer que aqui eu quero usar esse nosso tempo de uma forma muito útil, usar todo o meu conhecimento e experiência que eu acumulei. Vou passar para vocês hoje um método, vou te dar aqui um passo a passo para que você possa pensar sobre o seu cuidado, porque ninguém dá o que não tem. Então, eu não sei, vou falar um pouco para vocês assim, eu não sei como você chega até mim. Talvez, nesse momento, possa estar passando aí um filme na tua cabeça. Eu não sei, meu querido e querida, se é um filme de terror, se é um drama, reconhecendo pessoas importantes que fazem parte dessa minha fala, dessa realidade, desse quadro e uma estatística muito alarmante, né, que a gente cresceu em 300 mil casos de suicídio com pandemia. Então, é real, é real. A minha palavra para você, talvez você possa estar ouvindo tudo isso, localizando pessoas, um líder, um funcionário, um par que você percebe que está caminhando para esse colapso, está se perdendo no excesso de trabalho. Então, chega, como eu disse, as pessoas chegam com um diagnóstico de problema de saúde, colesterol, diabetes desenvolvido, chegam com burnout, que é o máximo da estafa do esgotamento físico e mental, com crise de pânico, com ansiedade. Enfim, tudo que a gente está falando é importante para vocês terem claro. E aí, você ouvindo isso, poxa, será que eu sou esse protagonista desse enredo? Será que eu posso ser a próxima vítima? Então, eu estou aqui com você que já está nesse processo para te dizer, calma, até o final do nosso encontro eu tenho boas notícias para te dar. E para você que não está nessa situação, é um alerta, de novo, de autocuidado, para facilitar que você continue sendo a pessoa que você veio para ser. Mas o projeto de vida pessoal e profissional, ele é longevo. Então, o que você está fazendo equilibradamente para sustentar essa carreira, essa vida pessoal? Você é muito mais do que técnica, razão e conhecimento. Nós somos medo, desejo, ansiedade. E eu trabalho com esse sistema, com essa integração, por isso a humanização. O que é humanização? É lembrar, devolver para você a consciência de que você é um ser humano. A gente está esquecendo. Essa sociedade tem nos desumanizado. A causa dessa desumanização está numa estimulação social. Há uma apologia do workaholic, que é bacana demonstrar que você é agitado, que você é ansioso, como se isso fosse produtividade. Isso funcionou por muitas décadas. Hoje, não mais. É importante a gente fazer updating com esse tipo de conhecimento, é mais do que uma informação. Que mais? Nós temos aí um preconceito com buscar ajuda, ter um mentor. Só que eu vou falar para vocês, além de psicóloga, eu sou estudante de teologia, e o que eu amo na teologia, que, de novo, eu gosto da teologia como princípio de convívio social, ético e até moral, conduta, o que é bom para o outro é bom para mim, não faça o outro. Eu adoro essa regra de ouro, acho que nos ajuda muito como civilidade, como humanidade. E eu me encanto com a sabedoria de Provérbios. E o que mais eu quero dizer para vocês é que o homem sábio, a mulher sábia, ele se cerca de bons conselheiros. Mas, infelizmente, a gente está dominado pelo ego, pela vaidade, que insiste que a gente não é humano. A gente tem que fingir que a gente dá conta de tudo, que a gente sabe de tudo, como se não fôssemos pagar preço por isso. E a gente está falando aqui exatamente do preço que tem sido pago. É real, de novo, tristemente é real. Esse preconceito, então, é algo que precisa ser questionado por você. Se você ainda não parou para pensar, será que você aí que está aqui comigo, ó, você, será que você é uma pessoa que tem preconceito de encaminhar um colaborador, um filho, você próprio, para uma orientação? Está na hora de repensar isso. Nós somos formadores de opinião, vocês são profissionais de facilities, vocês existem para facilitar o convívio. Vocês são responsáveis pelo bom convívio, por gerar conforto, harmonia. O que vocês fazem com a parte infraestrutura e serviços
comunica diretamente às pessoas o quanto elas são importantes, o quanto elas são respeitadas. Depende do processo que vocês usam de incluí-las ou não no que vocês fazem. Vocês sabem disso. Não vou aqui me alongar, porque não vim aqui para ensinar o que vocês sabem, né? Mas é um alerta, então, essa questão do preconceito. E saibam que, de novo, lamentavelmente, só 2% da população investe em aconselhamento, em terapia, em desenvolvimento pessoal. E eu fico muito feliz de dizer que você faz parte desses 2%, porque você escolheu estar aqui com a gente nessa noite, e eu quero que você saia daqui com uma chave virada. Esse é o meu compromisso, eu me cobro isso, de você sair daqui hoje com algo que eu quero acrescentar na sua vida. Eu gostaria muito de, no final do nosso encontro, ouvir se eu pude levar algo novo que expandiu a sua consciência. E dentro disso, gente, eu quero dizer que eu me humanizei, e eu sou autora no Brasil desde 2013, eu publiquei esse livro que eu tenho que fazer a segunda edição, O Impressione Sendo Quem Você É, que ele fala exatamente da humanização, fruto das minhas experiências. E eu me humanizei porque eu me desumanizei primeiramente. Quando eu comecei a minha carreira, eu sofri muito, porque eu fui surpreendida com uma mudança que não estava no meu roteiro. Eu fui contratada para ser trainee de uma planta em São Paulo, e de repente mudaram os planos e me convidaram para ir para onde eu estava, em Indaiatuba. E da noite para o dia eu virei chefe do meu chefe, responsável por uma planta que tinha 600 funcionários, de uma fábrica de Omo, que é a menina dos olhos da Unilever no mundo, e isso me rendeu uma baita gastrite. Eu não sabia lidar com isso, porque até a noite anterior eu xerocava e encadernava. E agora, como assim eu vou delegar? Naquela época não existia facilities com essa dimensão. Eu tenho certeza que o Moacir é um grande mentor no nosso país sobre essa construção desse escopo, porque eu sempre admirei muito o trabalho dele, sempre fez com uma criatividade, um resultado incrível. E tinha muita gente que reportava direto, ainda não era terceiro. Comecei a ter gastrite, não sabia lidar com essa emoção, com essa pressão, por ser quem eu não sabia como ser, né? Líder. Depois piorou um pouco, porque eu tive um travamento de boca, eu fui promovida, e aí eu tive para uma planta, para gerenciar uma planta de muita pressão, um negócio completamente diferente, muito mais difícil em termos de lucratividade, uma pressão gigante. Tive um travamento de boca, e nesse período eu estava investindo parte do meu salário para estar com a melhor terapeuta de Campinas. Não existia coaching, mentoria naquela época como a gente conhece hoje. Isso fez toda a diferença, e é sobre essa diferença que eu quero falar para vocês. Eu construí um método que eu tenho usado, então, para alta performance sustentável, para facilitar que vocês que lidam com tanta pressão, de todas essas internacional, para quem tem esse escopo do seu cliente, do mercado, como é que faz para continuar saudável no meio disso tudo, produtivo e criativo? O medo está muito grande, a ansiedade é muito alta. Então, fruto desse contexto todo, eu criei um método que é um prazer compartilhar. Método Luz. Vamos sair dessa escuridão e vamos ampliar a percepção, porque o segredo do preparo, gente, o segredo da superação, ele é baseado, eu vou contar para vocês, isso é importante, quem puder tomar nota, toma nota, pensa a respeito. Qual é o segredo da superação? O segredo está na consciência. Não existe superação sem consciência das suas limitações. Não basta você saber no que você é bom, mas você não administrar no que você não é bom, porque este gargalo vai te arruinar. Vai te arruinar. Se você pensar qual era o problema do Aquiles, qual era o problema do Sansão, todo super profissional tem o seu tendão de Aquiles, tem seu cabelinho que você tem que ter. Onde é que está a minha vulnerabilidade? Ora e vigia nela. Ora e vigia ela, no sentido de esteja atento. Não fica achando que isso... Não, mas eu sou forte em um monte de coisas. Mas nós somos seres integrais. Então, por favor, minha palavra de cuidado com você. Tenham consciência para poder ter superação sustentável das suas limitações. E essa consciência, ela nada mais é do que uma análise das minhas necessidades, problemas, com um olhar de oportunidade. Porque eu sou o tipo da pessoa,
a humanização e a pessoa de alta performance focada em resultado, super voltada para resultado, toda a diversidade, para mim, é lição de casa. É o que essa encrenca está querendo de mim, onde é que está a minha vulnerabilidade? Opa, quem vai me ajudar nisso? Com quem que eu vou colar aqui para me ajudar a transpor isso? É um autor? Né? É quem? É uma pessoa? É um depoimento inspirador? E isso é importante a gente ter claro, estratégia. Então, eu tenho, claro, a consciência do limite, e aí eu vou para o segundo estágio do segredo da superação. Não basta ter consciência sem preparo. Preparo, segundo passo, a gente precisa se preparar. E eu escutei, Nelson, você falando do preparo. E o preparo, gente, não é mais só uma questão técnica. É uma questão emocional. Não dá para falar de superação, de alta performance, de transformação, sem inteligência emocional, essa capacidade de gerenciar nossas emoções e saber falar sobre os nossos sentimentos abertamente. Como é numa entrevista eu dizer para uma pessoa, sinceramente, o quanto nós suportamos ouvir contrariedade, se alguém diz, olha, adorei a tua proposta, mas como é para você fazer a reunião à distância, ao invés de eu me deslocar 4 horas? Quantos de nós não nos sentimos aborrecidos com esse tipo de posicionamento e tendemos a julgar o outro como folgado, preguiçoso ou qualquer coisa assim, ou sem noção? Como assim? Não está entendendo? Não é que ele não está entendendo, é que o mundo está se transformando, a gente está cansado, o planeta Terra está cansado e a gente precisa ter esse mindset de mentalidade diferente. Espera lá. Como é que a gente vai facilitar, falando em facilities, o convívio, de novo, produtivo, respeitoso? É sobre isso que a gente está falando. E o método Luz, ele viabiliza, então, essa consciência de limitações, olhando para a oportunidade que é o preparo. Eu vou te dar agora o que é o método Luz. L é um acrônimo. L de largar, U de utilizar e Z de zelar. Se fosse um semáforo, largar, vermelho, utilizar, amarelo, e zelar, verde. Tá? E tem uma graduação de importância mesmo. Eu não consigo zelar sem antes largar. Né? Eu não consigo utilizar sem antes largar. Tem uma escala de construção. Largar o quê, Adriana? Você está falando de largar o quê? Primeira coisa, essa mentalidade que nós temos preconceituosa, que costuma colocar tudo dentro de paradigmas num mundo em evolução e transformação. Então, a gente precisa largar uma mentalidade de escassez congelada rígida. Essa mentalidade, ela não tem nos ajudado no século da tecnologia. Se vocês pensarem qual é hoje o maior ativo, o maior valor da humanidade, o que hoje é mais importante no planeta Terra? Teve época que foi o combustível, o ouro, o dólar, o euro. Pergunto para vocês, quem pode escrever aqui para mim? O que você acredita hoje que é o maior valor hoje no mundo? O que hoje mais vale no planeta Terra? Vocês entenderem do largar uma mentalidade retrógrada e entrar no mundo real. Quem puder escrever, eu estou lendo aqui, ó. Se não tiverem, ok, eu sigo. Mas eu gosto dessa interação, que se eu estivesse com vocês em sala, eu estaria circulando e pedindo isso para vocês. Muito bom. Eu vou dizer para vocês. Atenção, audiência. Pensa na Tesla, pensa Microsoft, pensa no Facebook, no Instagram. Está crescendo muitos negócios digitais. Então, a gente tem que entender essa mentalidade do planeta Terra. Os nossos jovens, meu filho, os nossos netos serão como? Então, a gente que vai ficar idoso, eu espero que a gente fique sábio e atualizado, tendo em vista que essa é uma tendência e que a gente precisa se conectar com essa realidade. Então, largar. Junto com a mentalidade, a gente precisa largar o que forma a mentalidade, que são as nossas crenças. Nós temos crenças que têm nos limitado e a gente precisa aprender a visitar crenças. Crenças limitantes, aquelas que geram categorias que são congeladas. Então, assim, ser executivo é sempre estressante. Por exemplo, será? Depende da sua consciência dos limites e o quanto você busca ajuda para se preparar, para se posicionar assertivamente e fazer bons acordos. E aprender a se fazer respeitar. Ah, Adriana, que mundo que você vive? O mesmo que o seu. Eu trabalho com essa realidade dentro das empresas e na minha realidade com os meus pacientes, enfim, é assim. Então,
nós precisamos, dentro das crenças, entender que elas geram vícios emocionais. De acordo com o que eu acredito, eu começo a me tornar extremamente perfeccionista. É bom você ser exigente. Eu adoro a excelência, é o máximo da qualidade. Só que o perfeccionismo já é um vício emocional que muitas vezes paralisa e gera um outro vício, o vício da reclamação, porque nunca é bom o suficiente. Gera um outro vício, o vício da ingratidão. Eu não consigo ver o que tem de bom. E você há de convir comigo que esse tipo de energia gera uma atitude que não constrói resultado interessante. Porque sente o que eu estou dizendo para vocês. Né? Que outros vícios emocionais nós temos? Procrastinação, adiar. Nós tendemos a adiar tudo que está no campo da estratégia, que nos tira da zona do conforto. A gente põe todas as rotinas à frente, os imprevistos à frente, vamos apagando incêndio. Mas procrastinamos aquilo que nos tornaria, como eu diria, mais orgulhosos de nós mesmos, estaria mais no campo da inspiração, eu por mim mesma e eu na vida de outros, né? As pessoas olharem e falam, poxa, que legal, essa pessoa dá conta de criar coisas relevantes, que são aplicáveis, úteis. Isso a gente nomeia como legado. Alguma herança que você deixa no outro pelo exemplo, porque funciona. Então, copy-paste e vamos escalar. Essa palavra tem sido muito usada hoje, a importância de escalar modelo de negócio, para tornar ele rentável. Então, a gente tem que largar vícios. Nós temos também outro critério, largar relacionamentos nocivos. Como assim? O que é um relacionamento nocivo? É um relacionamento abusivo. Largar como, Adriana? Eu não posso me desconectar do meu chefe. De repente, ele é esta pessoa extremamente perfeccionista, reclamão, exigente, que não sabe ouvir. Como você quer que eu largue dele? Não, meus queridos, não é de fato. De novo, é mentalidade. Largar no sentido de que você dá tanta importância. Ah, porque ele é meu chefe. Ok, ele é seu chefe, ele tem um peso, mas por que você coloca todas as fichas nele? Tudo que ele fala, sim, senhor, meu amo, vossa majestade, calma, gente, menos. Menos. Vocês não são reféns do seu chefe. Vocês não são, vocês são colaboradores. A questão de 1 milhão de euros é o quanto você se sente consciente dos limites e preparado para fazer acordos e se posicionar diante dos abusos dele. Só que, às vezes, esses abusos, gente, são doentios. Você fala, não tem jeito. Então, de novo, você tem que largar uma expectativa irreal. Por quê, Adriana? Porque espinheiro dá espinho, meu bem. Põe luvas. Não adianta achar que espinheiro vai dar uva. Não vai dar uva. Então, você precisa aprender isso. O problema já não é mais do seu chefe, é você que continua com uma mentalidade infantil, acredito colorindo descolorido e acreditando no que virá. E os anos vão passando e a gente vai acreditando ainda, né, nesse tipo de fantasia. Isso, gente, é um tipo de alienação, é um nível de ignorância. A gente precisa amadurecer para lidar com as pessoas. E é isso que a gente tem que largar. Essa infantilidade, essa nossa imaturidade, essa nossa ingenuidade. Ingenuidade não é bom. Ingenuidade é um defeito, é excesso de confiança. Confiança é legal. Em excesso, você já está na vulnerabilidade, vai cuidar, você está em risco, você está exposto. E a pessoa sente, viu? Que você que costuma ter muita dificuldade de largar, no sentido de não dar mais tanta importância e poder para a fala de qualquer pessoa, ou daquele que você elegeu para ter poder na sua vida, essa pessoa sabe disso. Se torna o seu algoz. Então, você tem que tomar cuidado, porque ele fica voraz, ele vai demandar cada vez mais de você, e você vai funcionar como um hospedeiro e, às vezes, de uma função de um parasita, que fica só te sugando, não entrega nada, tudo devolve para você. E você aceita isso como natural, porque ele te convence disso. Não, gente, você não precisa aceitar isso desse jeito. Só que minha pergunta é, você está preparado para fazer diferente? Diferente. Se é melhor ou pior, você só vai saber se der condição de ir para o segundo passo, que é utilizar. L de largar, U de utilizar. Utilizar o quê? Os seus recursos. Quais? Todos. Vamos começar com algum aí. Vamos utilizar o recurso chamado inteligência cognitiva, racional, lógica. Análise, causa, efeito. Quanto é que você está estudando os seus problemas de verdade? Quanto é que você está investindo de tempo, que é um outro recurso? Tempo é um recurso irrecuperável e é democrático. Todos nós recebemos 24 horas por dia igualmente para dentro do nosso arbítrio, autonomia para tomar decisão e fazer escolha. Como é que eu invisto isso?
Eu invisto lamentando, reclamando, criticando, me vitimizando, procrastinando ou estudando vulnerabilidade, buscando ajuda, me aprofundando, aprendendo a me posicionar, negociar, exercitando tolerância, por outro lado, demandando do outro, não sendo refém do outro, aprendendo a fazer acordo. Você está utilizando esse poder que a tua inteligência, um tempo bem administrado, te dá? Você tem uma agenda semanal programada, diária, onde entra a rotina, mas também entra tudo que é para construir o teu a mais e de tirar da maioria, porque a maioria não diferencia. A maioria, eu costumo dizer que o senso comum nem tem bom senso. Tá certo? Então, o que você está fazendo com a tua vida? Ela é finita. E o coronavírus veio para nos ensinar isso, de uma forma muito dura. E está aí no inconsciente coletivo como um arquétipo, o cheiro da morte, roleta russa. Quem sobrevive e quem não sobrevive. A vacina, muita gente desconfortável. Roleta russa. Então, gente, o que a gente faz com o nosso tempo? A vida chama presente e é um presente porque é o agora. É o agora. Eu quero que você acorde para isso, que você utilize, então, essa mentalidade de realidade, de maturidade, uma mentalidade de maturidade, de consciência. Eu quero que você use, junto com isso que vem junto, então, inteligência cognitiva, fazendo uso do recurso tempo, inteligência emocional. Utiliza recursos da inteligência emocional. Adriana, como é que é isso? Conta para mim, como assim? Calma. Inteligência emocional, ela é composta por autoconhecimento. Ei, você aqui, qual é o teu propósito? Quem aqui se sente confortável para escrever para mim? Meu propósito é... Bom, o meu é conectar pessoas, como eu falei, com preparo humanizado, para que elas tenham uma transformação real, possam ir além e transbordar em todas as áreas de sua vida. Quais são essas áreas? Que agora eu vou falar. Utilize a inteligência emocional para equilibrar os pilares da sua vida. Vou falar de 5, que para mim são os mais importantes, mas fiquem à vontade se quiserem colocar algum que eu não contemplei, tá bem? Pilar. Tá bom, vamos lá. Profissional. Familiar afetivo. Financeiro. Saúde espiritual. Isso é uma vida digna. Isso é uma vida bem vivida. Uma vida plena. Ela é real, ela está disponível para mim e para você. A questão é, você está utilizando bem os seus recursos? Você está utilizando bem o seu tempo a favor de equilibrar a sua vida? Ou você está focado só em entregar? Lá, no trabalho. Eu falo para você, você deve conhecer muita gente que se aposenta com essa prática e muitas vezes colapsado, não é? Botou a máquina para rodar, só não cuidou. E a gente está falando de autocuidado para facilitar a superação. Como é que você vai atender pessoas super estressado? E é tão legal quando você encontra um profissional como vocês, que são facilitadores, e você vem com aquele baita abacaxi, aquele problema gigante, quer passar um mico para você. E aí você saca e você fala, tô vendo como é que você está, imagino com a sua situação, mas calma lá, vamos conversar. Eu não entendo que seja apenas meu. A gente vai precisar olhar para isso juntos. Com essa tranquilidade, porque você entendeu a sua missão, você utiliza essa consciência a seu favor, a favor do outro, a favor da verdade, a favor do que a gente chama de justiça. E o que é justiça? É tudo que é verdade. Contra fatos e dados não há argumento. Você mostra a verdade. Isso é legal demais, meus queridos. Eu quero que vocês utilizem isso que eu estou dizendo para vocês. Tá? Utilizem, está disponível. Inteligência emocional, autoconhecimento. Qual é meu propósito? Quem eu sou? Que mais que a inteligência emocional? Ela tem a ver com empatia. O quanto eu sinto, sou capaz de gerenciar os meus sentimentos, isso facilita entender o sentimento do outro, a diferença que nos une, que nos enriquece. Mas se eu sou muito narcisista, eu só gosto do que é igual, o que é espelho, como é que faz, né? E o pessoal brinca, assim, fala, né? Se não sabe brincar, não desce pro play. Que é isso, a gente, para conviver, a gente precisa empatizar, entender que o outro é diferente. Eu não disse aceitar, eu disse entender para poder conviver, fazer acordos. Não existe negociação sem empatia. Senão, de novo, você, aqui profissional, que trabalha com o que trabalha, vocês precisam ser hábeis negociadores. Isso é possível se você mostrar para o outro, ali o teu cliente,
que você entende a dor dele. Aí você conectou. Aí ele baixa a guarda porque você o enxerga. Essa é uma dica de ouro para vocês. Conectarem e diminuir defesa. Então, utiliza a inteligência emocional e a empatia para desarmar pessoas. Como, Adriana? Você troca o sermão, a explicação racional, cheia de protocolo, a matriz, a regra, a lei, e você faz pergunta, fala, escuta, mas isso que você quer, você não acha que fere o coletivo? Você não acha que isso pode ser visto como favoritismo? Me ajuda a entender. Pronto. Você não precisa falar o código inteiro. Faz uma pergunta de 1 milhão de euros, mostra, ouve o outro, dá espaço, a empatia, esse campo de ouvir. O que leva um ser humano a te fazer uma proposta indecorosa? Será que ele é tão imbecil que a gente julga para falar assim, eu tô a fim de apanhar de você hoje, tô louco para você me chamar disso? Claro que não, gente. São as crenças, os valores, as experiências dele. Então, não adianta a gente brigar com essa realidade, a gente tem que empatizar. Então, utilizem esse recurso da empatia dentro da inteligência emocional. O que mais, Adriana? Outra qualidade importante na inteligência emocional é a resiliência. É a sua capacidade de suportar a diferença, a pressão, o estresse, a crítica. E, por outro lado, conseguir suportar brilho. Eu quero que você brilhe muito. Eu quero que você faça muita diferença. Sabe por que eu quero que você brilhe? Sabe por quê? Para você iluminar a vida dos outros. Eu quero que você brilhe muito, que você seja uma referência. Olha, eu estou enxergando ele, como ele faz. Uau, que fantástico! Se ele pode, eu também posso. As pessoas precisam disso no nosso país. A gente precisa, sim, buscar ser luz na vida do outro. Entendem, meus queridos? Está disponível para você. O que te impede? A não ser o mindset. É sobre isso que eu estou falando. Resiliência para brilhar, resiliência para ter prestígio, resiliência para ter aplauso, para ter vitória, porque tem gente que se sabota, sente culpa, porque fala, não posso ter tudo isso, quem sou eu? E a gente chama isso da síndrome do impostor e da impostora. Eu consegui enganar todo mundo. Eu vivi isso quando eu virei estagiária e do dia para a noite aí foi assim, ó, virei mesmo, em 24 horas. Terrível, porque não é? Cara, como é que eu vou sustentar? Erraram nada. Eu não sabia do meu potencial, acertaram. Entendem, meus queridos? Então, muito importante utilizar tudo que eu falei. E aí, vocês estão prontos, a gente está, né? Vermelho, larga, utiliza, e agora zelar. Zelar pelo quê? A palavra zelo já é muito auspiciosa. É uma palavra carregada de sentido humano, tem a ver com o cuidado, com o bem-querer, com o olhar, com o afeto, com amar. E não é um amar piegas, porque o amor, ágape, entre pessoas que se relacionam, ele só é demonstrado e percebido através do zelo. Não adianta falar, é o que você faz que demonstra amor. Amor pelo meu trabalho, amor pelo meu time, amor pela minha área, amor pela minha empresa. É mesmo? Você está zelando pelo quê? Quais são as atitudes que demonstram zelo? E aí o zelar tem a ver, então, com autocuidado. Primeiro, máscaras de oxigênio cairão na sua cabeça. Coloque em si e depois no outro. Ninguém dá o que não tem, meus queridos. É preciso ter para dar. E a gente transborda aquilo que a gente tem. Se eu estou alimentando a mim de negativismo, de reclamação, de informações negativas, eu estou transbordando o que na vida do outro? Eu sou essa pessoa tóxica, nociva, que o outro tem que se proteger de você, aprender a se blindar do seu nocivo. Você passou a ser nocivo. Essa pessoa vai precisar aprender a se imunizar, para que não respingue tanto nela. Se eu estou me alimentando de esperança, estudando, fazendo curso, lendo vídeo, mentoria, mentores, pessoas que me trazem uma esperança palpável, porque tem luz no fim do túnel, porque é real, porque é possível, porque se eu me alimento de fazer o bem, de doar tempo, sim, para olhar no olho do meu filho e falar do valor dele, olhar para minha filha quando ela erra e falar, você está errada, mas sem xingar, me conta, por que você acha que isso é bom para você? Eu quero te ouvir. Isso é zelar. Isso é zelar. É olhar no olho. É dar um abraço em quem você pode abraçar. De 40 segundos. Produz ocitocina, que é o maior combatente
de ansiedade, de cortisol que você descarregou o dia inteiro. Chega em casa, dá um abraço de 40 segundos em quem você ama. A gente tem um monte de técnicas e de estratégia para viver bem, mas a gente não sabe, porque a gente se viciou em olhar só para um aspecto da vida da gente. Então, eu estudo neurociência, eu estudo psicologia positiva, eu tenho formações nessa área. Isso faz toda a diferença do mundo, na minha qualidade de vida. Vocês imaginam que eu sou paga para resolver problemas complexos. O tempo todo eu sou paga para resolver problema, e eu preciso resolver problema, eu tenho 1 hora. Agora aqui eu tenho 50 minutos, falta 8 para acabar. Tá certo? Falta 8? Não, falta 18, né? Até 8h30, né? Acho que é isso aí, né? Confirma para mim aqui, por favor. Ou abre o microfone e fala, é 20h30, né, gente? Tá certo, Adriana, é isso aí. Obrigada. Então, vamos lá, que eu tô aqui, né? Estamos chegando lá. Então, veja, como é que... Abraça, gente. Abraça. Nós somos humanos de verdade, de carne e de osso, que sente. Você precisa aprender isso para você e para o outro. Aprendam, quando alguém vem reclamar, a gente tem a tentação de falar, vem ele, nossa, podia ser. Para com essa atenção imprópria que só adiciona lesão, você já tem um problema que a pessoa não é fácil. Agora, se você fomenta e não zela para se cuidar na presença dela, você está se adoecendo, você está alimentando, não precisa ser assim. Ele com o problema dele, de quem que é o problema? Quem é o inadequado? Deixa nele, porque ele precisa trazer para você. E quem te constituiu o juiz dele? Foca no problema, não na pessoa, porque tudo que a gente foca expande. Então, escolhe o que você vai focar. Foca na solução. Qual é o problema? Vamos focar, vamos junto. Entendem, gente? Cuidem. Zelem, então, por si. Eu quero que vocês zelem pelos seus relacionamentos importantes. E aí eu criei uma fórmula para ajudar vocês, que eu chamo dos relacionamentos VIP. Porque você falou assim, Adriana, como é que é? Você falou assim de relacionamento nocivo, como é que eu vou saber se realmente meu chefe é nocivo? Não sei se eu não estou sendo parcial demais, frágil demais. Como eu vou saber? Eu vou te dar, então, uma fórmula que eu chamo de relacionamento VIP. Valor igual importância menos problema. Você precisa saber o valor para ver o quanto você vai investir ou não nessa relação. Então, o que você faz? Você pega lá a importância de 0 a 10. O quanto essa pessoa é realmente importante para você. O quanto ela faz diferença na sua vida, ela agrega, ela é relevante. Coloca lá um número. Nessa hora, você pode escolher alguém. Escolhe alguém. Pode ser um cônjuge, um filho, um chefe, alguém. Pensa nessa pessoa. De 0 a 10, o quanto ela é importante. E de 0 a 10, o quanto ela te aborrece, ela te traz problema. Ela te incomoda, ela te faz mal. Ela tem uma fala condenatória, acusatória, desqualificante, não te faz bem. De 0 a 10. Ela é desrespeitosa, ela é injusta, ela joga baixo, ela é nociva. Aí você vai achar um número. Então você pode ter alguém que a importância é 6, mas o problema é 10, portanto é menos 4. Isso significa que esse relacionamento, ele caminha para a ruptura. Pode ser 0, é indiferente. Entra aqui e sai ali, tanto faz. Mas está lá, minha mosca morta está ali. Entendeu? A gente fala, não cheire não, né? Está ali, paisagem. É legal vocês terem essas ferramentas para tomar decisões na vida e ter sua estratégia. É sobre isso que eu estou falando, gente. Nosso ano está começando, nós temos ainda 10 meses pela frente, esses 60 dias foram de aquecimento para nós nos reposicionarmos. E eu estou aqui, então, para falar que é muito importante você zelar, e eu quero fechar dizendo do zelo mesmo, zelar pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pela sua sanidade, porque nenhum de nós está imune de criar para si algum problema psicológico. Entende? Nenhum de nós, nenhum. Não subestime, gente. Não acha que não pode ser com você. Então, esse ano ainda pandêmico, vocês vão ser muito pressionados, continuar sendo pressionados para soluções inovadoras. E como é que você vai fazer um novo se você está exausto? Cadê a energia se ela está sendo usada na defesa? Então, eu quero que você se aceite, se cuide como ser humano, que você se dê, sim, mais zele pelo seu direito de ser humano.
Zele pelo seu direito de pedir ajuda. Zele pelo seu direito de dizer não quando isso te agride, te ofende, não te faz bem. Aprenda que isso é possível e admita que você não sabe como fazer, mas que isso é real, isso é possível. Para de dar desculpa, gente, dizer que o problema é do outro que não escuta. O problema não é, como dizem, né? Não é a pressão do seu líder da corporação, mas sim o seu despreparo para se posicionar. A gente tem que olhar para a gente, parar de ficar delegando e terceirizando isso para conta do outro. É muito legal viver uma vida inteira de integridade, eu estou inteiro. É isso aqui, eu sou autêntica, eu não vou fazer, eu sou assim, eu sou o que eu sou. E eu quero cada vez mais isso para minha vida. Eu estou amando fazer aniversário. Hoje eu tenho 53 anos de idade, não tenho vergonha nenhuma de falar a minha idade. Amo meus cabelos brancos, não quero pintar. Eu honro cada um deles. Cada um deles traz a minha história. Eu aprendi como pessoa que transforma a vida e quero inspirar você com isso. Eu aprendi que na dor eu preciso encontrar valor. É essa a brincadeira da vida. Esse o grande jogo da vida. Quanto vale a minha dor? E eu posso fazer da dor algo extremamente rico para mim e para o outro. Porque quando a gente aprende, a gente ensina. Então, vale muito ter dor para aprender com ela. É dito na sabedoria que na vida a gente teria aflição, para a gente ter bom ânimo. Eu digo isso a você. É certo que a gente vai ter problema para sempre, todos os dias, maiores ou menores. O problema não é o problema, é o que você faz com ele. A importância que você dá ou não dá, porque põe debaixo do tapete. Então, está mais do que na hora. O planeta Terra está gritando para que a gente se cuide para cuidar de outros. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Essa descoberta é tua, essa caminhada é tua. A boa notícia é que para quem quer, eu estou à sua disposição para pegar na sua mão, te dar o passo a passo, meus queridos. Trabalho com método de resultado. Eu estou aqui para falar sobre isso, porque eu não quero que você seja mais um doente, mais um arrependido, com filhos suicidas, com esposa depressiva, ou você com... Não quero, eu não quero. O que depender de mim, eu vou me posicionar. Por isso eu entrei no marketing digital. E eu quero concluir dizendo, gente, para vocês, que uma vez que você aprende a dirigir a sua vida do jeito que eu estou propondo, com luz, sendo luz, né? Uma vez que você aprende a dirigir a sua vida, não tem volta, não tem volta. Estou lendo aqui, que bom, Andréa. Não tem volta, não tem volta. Essa é ótima notícia. Não tem como desaprender. Ah, é para avisar que eu tenho mais alguns minutinhos. Espera aí, gente. Não tem volta, não tem como desaprender. Não tem como desaprender. Na verdade, você ensina e você ensina outros. Eu não sei vocês, gente, mas eu amo dar os meus gritos de guerra para animar as pessoas que estão muito prostradas, né? A postura. Eu quero ver vocês, sabe, valentes para entrar na vida, fazer o jogo da vida inteirão, consciente, pedindo ajuda. Vamos lá. Então, eu falo que eu trabalho com EBA, uhul, que é isso mesmo. O que é EBA? Excelência baseada na atitude. E uhul, unidos humanizados. Porque a gente não se une se a gente não se humanizar, a gente compete. A gente se torna desumano. Então, meu grito de guerra para vocês sempre vai ser o eba, uhul, vamos para cima, que tem jogo aí, e joguinho de retranca toma gol. Então, a gente precisa de ir para ataque com estratégia, com tudo que eu falei, largando o que não serve atrás, utilizando nossos melhores recursos, zelando por nós e pelos outros. E dica para encerrar, repartir não é ficar sem. Aprendam isso. Repartir não é ficar sem. Vocês precisam aprender a repartir. Não é tudo sobre o outro e para o outro. E eu quero que dentro desse conceito você queira, sim, ser luz, usar luz para brilhar, iluminar a vida de outros e transbordar na vida dessas pessoas. E para você que gostou aqui do que eu estou dizendo, havia pedido para os organizadores, se puder, coincidentemente, esse domingo eu vou fazer uma mentoria de 8 horas, é um treinamento exatamente para trabalhar, além do método Luz, a gente vai usar vários métodos, mas esse é um método, um dos métodos que eu vou usar, vai ser a jornada Eu Tenho a Força. Eu tenho força para passar por tudo isso, para passar e inspirar pessoas a perseverar. Eu tenho. Então, é uma chamada para um pit stop para vocês se nutrirem de preparo, consciência e preparo para terem um ano extraordinário. Eu quero isso para a sua vida.
Então, nós vamos trabalhar 4 blocos de práticos, porque eu trabalho com vivência aqui dentro do mundo digital. É possível. Nós trabalhamos, no primeiro momento, 2 horas, o poder da consciência. Uma vez que você está consciente, se conhece, entendeu o propósito, quem eu sou, minhas limites, Nós vamos para o poder do preparo, onde eu vou trabalhar sua inteligência emocional para destravar suas neuras, seus bloqueios, seus impedimentos para avançar, ser um pouco mais você, autêntico, solto, corajoso, né? Nós saímos para o almoço, das 13 às 14, começa às 9. Das 14 às 16, nós falamos do poder do planejamento, onde você vai ser orientado no passo a passo para os 5 pilares que eu falei para vocês, saúde, familiar, etc., vocês saem com pelo menos um objetivo desdobrado no seu dia a dia, numa agenda programada para a tua semana, fazer acontecer um ano e parar de dar desculpa que não foi dessa vez. Chega de procrastinar, chega de ficar de mal de vocês. Isso não ajuda na sua autoestima e na sua autoconfiança. Chega. E a gente encerra a nossa jornada, a nossa imersão, com o poder da gestão, onde nós vamos, então, falar sobre indicadores e estilo de vida para gerenciar a sua semana, o seu mês, o seu ano, tá? E aí, falamos também do poder da celebração, porque a celebração é o antídoto da sabotagem. E muitos de vocês se sabotam e nem sabem disso. Então, dá um jeitinho de trazer a mosca para o filé mignon. Tá vendo tão bem? Por que eu fiz isso? Por que eu falei? Por que eu me esperei? Pois é, bem-vindo ao reino dos humanos. Nós somos humanos, a gente... Desculpe o transtorno, estou em obras. Que esse seja um slogan para a sua vida, como tem sido na minha. Bom, meus queridos, nós vamos liberar, se puder, como havia dito, o meu assistente está aqui, o Luiz, vai liberar aqui o link da mentoria para quem quiser. Acessa o link, vai acontecer nesse domingo, tá todas as informações lá. Tem aí os meus contatos, que também foi passado para vocês, tem o meu Instagram, eu tenho LinkedIn, Facebook, vai ser um prazer conhecer cada um de vocês que queiram, então, se conectar comigo e ter suas vidas transformadas, tá? Mais uma vez, agradeço pela oportunidade, Moacir, pelo voto de confiança. Obrigada, obrigada. E quero muito que vocês realmente acreditem que pode ser melhor e que você pode mais, muito mais do que você pensa, tá bom? Você tem a força, nós temos a força. Obrigada, gente. É isso. Obrigada. Aberta. Ok, Adriana. Foi um prazer imenso, como sempre, né? Eu sou um fã de carteirinha, seu, né? E para que o povo saiba, né? A gente tinha um ditado da Unilever que dizia o seguinte: cuide bem do seu estagiário, porque um dia ele poderá ser seu chefe. E essa história aconteceu conosco, né? Quando ela falou de chefe e subordinado, foi exatamente isso, né? A Adriana foi minha estagiária e depois de um ano e meio, ela voltou como sendo minha chefe, né? Isso para mim gerou um prazer imenso, porque eu acreditei na Adriana, né? Estagiária, novinha, menininha, né? E dei uma maior força para que ela buscasse os seus desafios, né? Então, é um prazer imenso para mim, pessoalmente, inclusive, estar aqui nesse momento, né, ouvindo a Adriana, né, ouvindo esses ensinamentos, né, e espero que vocês também tenham aproveitado, né, e que vocês utilizem isso na vida, no dia a dia de vocês, né. A nossa ideia ela realmente era provocar essa palestra de maneira que a gente começasse o ano pensando um pouco em nós mesmos, né? Esse foi o intuito, e da minha parte, eu acho que nós conseguimos esse objetivo, e pelos comentários aqui também que eu estou vendo no chat, né? Muitas pessoas estão saindo diferentes da maneira que entraram na palestra, e isso é um fator muito positivo. Então, Adriana, de novo, muito obrigado. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço. Obrigada a cada um de vocês. Se cuidem. Obrigada. Ainda não vai embora, Adriana.
Agora a gente Ok. a gente vai estar fazendo, você e o Nelson, a gente vai estar fazendo a parte de perguntas e respostas. Eu gostaria, pessoal que está aí online, por favor, escrevam aí no chat suas perguntas. Eu vou começar aqui com um warm-up aqui com a Adriana e com o Nelson, mas, por favor, enquanto isso, vocês têm tempo para perguntar alguma coisa que vocês quiserem para os dois palestrantes da noite, tá ok? Bom, vamos começar para aquele que fez a palestra primeiro, o Nelson. Nelson, pode abrir seu vídeo e seu áudio, por favor. Presente. Nelson, você falou dentro da sua palestra uma questão muito importante, que bem sincera, em termos de uma questão do quem está fazendo a contratação, e principalmente você, que tem uma necessidade que vem de uma empresa, que aí pede para fazer uma contratação com determinado perfil, e você chega no mercado e vê o mercado do jeito que está. E você aí recebe uma discussão, e você colocou um ponto muito forte, 2 pontos. Você falou, só o diploma não é tudo. E você falou em outro momento, que falta o técnico. Você pode até ter o engenheiro, o especialista, ou nível superior, mas ele não tem, ele fez a carreira dele, já fugiu, foi direto à universidade, fechou e terminou, e ele saiu para o mercado de trabalho. Mas ele não tem a base como tem os técnicos. Queria que você falasse o que isso está impactando de verdade dentro, e principalmente a questão do técnico é muito importante para o setor de facilities, né? E realmente todos que trabalham nessa área de facilities sabem que a gente contratar técnicos e técnicos qualificados cada vez está mais raro. O Senai, que ajudava há muitos e muitos anos, né, a formação de técnicos no país, né, hoje em dia não está acontecendo isso. Exato. Realmente, e o que acontece? As pessoas também não estão indo procurar. E alguns estão fazendo o Senai e não vão para o mercado de trabalho daquele curso específico, e outros, né? Então, o que acontece? Esse impacto, principalmente aí da questão do técnico, ou daquele diploma, o engenheiro elétrico que não consegue nem ligar 2 fios, porque ele nunca participou disso ativamente, ou ele nunca fez isso por algum motivo, mostra que o diploma também não é exatamente tudo. É importante, mas se ele não tiver a base, o mercado não assimila esse profissional. Queria que você falasse rapidinho, colocasse mais um ponto desse impacto, disso que você falou. Eu gosto muito de falar dando exemplos, né? Então, vou dar um exemplo bem rápido, bem prático. Nós temos um cliente, uma construtora de grande porte, e nós passamos o período de novembro, dezembro e janeiro desenvolvendo em planejamento para as contratações esse ano. E numa mesa de reunião com a diretora de RH dessa construtora, né, com 2 engenheiros líderes, né, que são os chefes, vamos dizer assim, de todas as obras, o que eu mais ouvi foi o seguinte: pelo amor de Deus, eu quero o encarregado de obra raiz. Se o cara souber assinar o nome dele, para mim já está bom, porque ele tem que assinar o contrato de trabalho. Eu quero aquele cara que sabe ligar os 2 fios, eu quero aquele cara que, quando ele olha para um aparelho com infiltração, ele sabe qual é o problema, eu quero aquele cara que, quando ele prepara uma massa, ele sabe exatamente as quantidades que tem que se colocar, com base na umidade ou não do dia que o trabalho está sendo realizado. Trazendo isso para o dia a dia, nós estamos com o mercado de trabalho com muitos teóricos. Uma coisa que sobrava nos anos 70 e meados dos anos 80 eram profissionais técnicos, profissionais literalmente mão na massa, e que estavam galgando paralelamente os conhecimentos teóricos. Aconteceu o seguinte: fazer curso superior nos últimos 25 anos no Brasil deixou de ser algo tão, entre aspas, difícil, e ficou mais fácil, e isso acabou também contribuindo para que as pessoas fugissem dos cursos técnicos. E há uma diferença muito grande de uma formação acadêmica, na qual milito há 16 anos, Ricardo nem se fala, e todos aqui presentes,
A gente sabe que há um tipo de formação quando a gente fala em faculdade, quando a gente fala numa cadeira de universidade, e de um cara que faz o técnico, né? Eu, por exemplo, tenho conseguido buscar profissionais no mercado que são formados em engenharia, mas que vieram da base. Esses caras estão sendo disputados à tapa pelo mercado. Então, falta mesmo um olhar mais crítico e prático para que esse técnico volte a ser, primeiro, motivado a fazer esse curso e, segundo, ser reconhecido no mercado. Legal, Nelson. Obrigado aí. Obrigado pelas suas explicações. Agora eu quero vou fazer uma pergunta para a Adriana. Adriana, você pode abrir o seu vídeo e o áudio, por favor? Prazer. Adriana, com base nisso dessa pergunta, desse ponto de vista que eu coloquei junto com o Nelson, né, que ele apontou na palestra dele, dentro da tua visão, do teu coaching, aquilo que você vê como pessoa, as pessoas, você acha que esse tipo de carreirismo ou falta de paciência, como o Nelson até colocou num ponto da palestra dele, que o pessoal fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses na empresa, e se fica 1 ano tem que fazer festa. Essa ansiedade para a pessoa já ter cargos altos, ser audiente, ser diretor, ser CEO da empresa em 6 meses, sem estar preparado, o que você, na sua visão, e naquilo que você vem lidando com muita gente até hoje, o que você acha que é o principal, o ponto que essas gerações, principalmente as mais novas, estão fazendo, com o que elas estão perdendo? Qual o ponto que elas estão passando? Bom, excelente pergunta. Na minha experiência, eu diria para vocês que elas estão perdendo o foco. Elas são a geração do superestímulo. É muito estímulo. O tempo todo recebendo informação, não aprofunda em nada. Então, criar raiz em relacionamento, em carreira consigo próprio, é muito difícil. Então, nós precisamos, como gestores, líderes, donos de empresa, entender essa realidade, ver como é que a gente conecta. Qual é a nossa palavra e a nossa ação para fazer com que eles foquem em nós, na empresa, no trabalho. Como é que eu comunico o valor disso? E outras pessoas hoje, pessoa quer conectar pessoa. Se ela entra numa empresa onde, de novo, ela sente essa dispersão, ela continua, é igual. Então, tanto faz eu estar com você, ou estar no meu computador, ou estar em outro lugar, porque não conectou. Mais do que nunca, hoje, o que retém pessoas é a sua capacidade de conectar, mesmo em meio digital. Então, eu digo, como humanizar em tempos digitais? Como humanizar em tempos digitais, de velocidade? Aí eu digo, o que mudou na sua forma para cada um de vocês de gerir esse profissional? O que você está fazendo de diferente para tentar uma resposta diferente dessa pessoa? Porque é uma realidade, não é? Vocês estão falando de uma realidade. Não adianta eu fazer leitura de realidade e não saber lidar com essa realidade. Qual é a parte que me cabe? Eu sempre vou trazer para mim, porque eu amo autorresponsabilidade. Eu trabalho contra a vitimização. Eu gosto demais do empoderar. Eu tenho a força. A jornada que eu estou, eu tenho a força. Será que a gente está consciente disso? Eu atraio jovens, viu? Nos meus trabalhos que eu faço. Os jovens conectam comigo. Conectam. Desconectam. Desde orientação vocacional, tem que falar comigo de carreira, até, por exemplo, esse trabalho de domingo tem jovem inscrito, que quer vestibular e quer foco, entendeu? Entendeu? Eu expliquei isso para ele. Ele não sabia. Mas será que a gente sabe vender? Será que a gente está conectado? Vender propósito? Por que é bom você andar comigo? O que você ganha? Qual é a minha promessa de valor na tua vida? Eu vou transformar o que na sua vida? Se eu não vender isso, alguém vai vender isso para ele. E ele vai ficar procurando, porque as pessoas estão sentindo falta de conexão. E a conexão humana é propósito conecta propósito. Então, gente, nós precisamos influenciar e facilitar essa construção. Nós precisamos alertar nossos empreendedores, empresários, por onde vocês passam, nós precisamos priorizar esse tema dentro da nossa vida. Faz sentido? Com certeza, Adriana, com certeza.
Antes de eu até passar para outra pergunta, eu queria que você desse Você mostrou uma pitada rapidinho do seu livro, mas queria que você falasse rapidamente o que se refere a esse livro e, se o pessoal quiser, onde eles podem conseguir. Obrigada, viu, Ricardo? Então, o meu livro, Me Impressione Sendo Quem Você É. O que é impressione? Deixa a sua marca. Eu estou falando aqui de autenticidade. De novo, é um livro que é um chamamento para que a gente volte para o nosso lugar. Quem te roubou de você? Quem te impede de ser gente? Então, é um chamamento para que você resgate a sua autenticidade, poder ser quem eu estou. E um convite a expandir. O que mais você pode fazer para ter uma vida com sentido? É muito comum o senso da angústia existencial, a gente fala muito disso. Então, esse livro, ele vai te dar um passo a passo, é um livro coach, ele te dá, são 10 capítulos e começa por autoconhecimento, o fio da meada da vida, e termina com Impressione Sendo Quem Você É em Tempos Digitais, protocolos de etiqueta digital, como é que a gente se protege do inadequado digital. A gente fala tanto da etiqueta social, mas tem a digital também. Como é que eu lido com haters e coisas assim, né? Então, é um livro para humanizar de forma autêntica, mas sem te acomodar, tá? Porque impressionar é deixar a tua marca. Entende? Poderia ser uma íris, impressione, deixar a sua impressão. Então, é um chamamento, de novo, para um legado. Porque eu sou muito focada na vida plena. Eu amo a vida, eu amo viver plenamente. E eu percebo que faz diferença pessoas que investem energia, recurso, tempo, grana para conseguir viver nessa plenitude e as que não fazem. Entende? Então, o livro, eu gosto da ideia do livro porque você usa no seu tempo, no seu ritmo, lê um pouquinho, fica com aquilo, grifa, não é? Compartilha com alguém. Eu acho o livro sensacional. E onde a gente pode encontrar esse livro, Adriana? Vocês podem direto para o meu e-mail, porque livrarias já esgotou, mas a gente tem ainda alguns no escritório. Vocês podem passar para o Adriana, pode passar direto para o Inversão Prazer de Conhecer, inclusive não vou nem pôr para contato, pode falar comigo, adriana@multitalento.com.br. E aí, rapidamente, eu te peço o endereço, a gente combina e será entregue para você. Quem quiser autógrafo, prazer. Legal, legal. Com certeza muita gente que está assistindo e vai assistir depois. Não esqueçam que isso daqui está sendo gravado, depois vai para o YouTube. Então, isso é muito legal, muito bom. Obrigado, Adriana. Bom, a gente tem aqui duas perguntas, mas eu vou fazer uma coisa diferente aqui. A gente tem um tempo aí. Eu vou pedir, Ivan Canuto, por favor, abra o seu microfone. Você tem duas perguntas, né? Uma para o Nelson, uma para a Adriana. Por favor, pode fazer diretamente para eles. Eu nem vou ler a sua pergunta. Oi, Ricardo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu gostei muito, viu? Estou muito feliz aí, né, com os convidados. Eu até tinha comentado com o Gentil que era muito importante, né? No início do ano, né, a gente ter um foco voltado para as questões, né, nós gestores desse mercado, de toda essa evolução que está ocorrendo agora, né, e essas dificuldades que se apresentaram para nós, né. Então, aproveitando isso, eu gostei muito do que o Nelson colocou e eu gostaria de escutar dele o que ele enxerga com relação à educação pública, né. O que ela pode nos ajudar, né, sendo a base, né, dessa juventude, né, o que ela pode, como que ele enxerga isso, como que o Estado, né, sendo gestor dessa garotada, desses programas, né, de educação, como é que eles podem nos ajudar a termos, dali adiante, 15, 20 anos, um profissional adequado, pessoas competentes aí para dar um retorno, né? Não só pessoal, mas para que nós tenhamos um país um pouco melhor, né? Para todos, né? Que são uma consequência, né? E assim que ele terminar, eu faço a pergunta para a Adriana, tá bom? Ok, obrigado. Nelson, por favor. Ricardo, só complementando, que ficou um pouco no final, eu não consegui ouvir direito, mas é sobre como a escola pública pode contribuir, né, com essa formação dos profissionais, né? Exato.
Veja, acho que nós aqui nessa palestra, nesse encontro, acho que nós todos vemos uma época que o ensino público ele ainda era muito respeitado, né? Ele era muito sólido. Falar de escola técnica nos anos 70, nos anos 80, era uma referência. Como eu sou um apaixonado pela educação e acredito muito que as coisas ainda vão um dia voltar a melhorar em todos os sentidos, eu acredito sim, primeiro, na importância. Eu acho que a escola pública ela já representou no Brasil, eu não vou falar em percentuais, mas eu vou dar aqui um chute como um cidadão, talvez 70% da educação desse país. Nós somos de uma geração que, quando se falava em escola particular, é porque o cara tinha algum problema, né? Alguma dificuldade, porque a escola pública ela era puxada, né? Essa era a palavra que se usava na época, era o ensino com visão de futuro. Eu acredito muito que dá para retomar. Não sei se nós, né, cinquentões, sessentões, vamos estar aqui para ver isso acontecer, mas eu acredito que gerações que estão vindo aí vão ainda poder usufruir de tudo isso. Acho que a escola pública é a raiz dessa formação profissional, principalmente na área técnica, fazer com que a criança tenha gosto com edificações, que ela tenha gosto com mecânica, com elétrica, né? Hoje em dia a gente só se fala de tecnologia, todo mundo quer estudar TI, TI, e está parecendo o que aconteceu nos anos 70, que todo mundo queria ser engenheiro, mas parece que estava esquecendo que precisa do pedreiro e do auxiliar de pedreiro, né? Então, assim, de uma forma muito simplória, a minha resposta eu acredito muito, não é difícil, tá? Eu não vejo tanta dificuldade nessa retomada, desde que haja boa vontade de todos os âmbitos, governo federal, estadual, municipal, e colocar a iniciativa privada nessa história. Eu acho que o mundo mudou, o mundo precisa de parcerias, e se isso acontecer, eu acho que aí, talvez em 2 décadas a gente possa estar colhendo frutos. Legal, Nelson. Muito obrigado, Nelson. Ivan, pode fazer a segunda pergunta para a Adriana, por favor? Nelson, muito obrigado, viu? Eu acho que ficou bem posicionado, né? E realmente, é o que você falou, é a raiz, né, de todo um sistema, né? De tudo, que é aquilo que vai fortalecer lá na frente. Muito obrigado. Adriana, boa noite. Excelente sua palestra, tá? Me identifiquei muito, né? Porque você, quando fala em humanização, a gente que está lidando com as pessoas ali, a gente tem todo uma condição, né, de entender a dificuldade, né, que os nossos subordinados têm, problema social, ele sai da empresa de um jeito e retorna no outro dia de uma outra forma, você tem que procurar entender, equilibrar tudo isso, né, porque senão se tem lá na ponta um risco, né, da pessoa ter um acidente, ela criar um fator de risco, às vezes não só para ela, como para os outros. E hoje a questão da segurança, né, a gente fala muito disso, até na nossa companhia virou uma questão de valor, né, de nós devolvermos as pessoas da mesma forma que elas chegaram bem, né, para a sua família, porque ninguém quer passar por uma situação de ter que ir lá, né, na casa da pessoa e dar uma informação que está internado alguma coisa porque teve um acidente de trabalho. Mas, enfim, isso é para uma outra história. Você falou muito da humanização no sentido das pessoas terem essa convivência. Eu vejo ainda algumas gestões arcaicas, aquelas coisas que são inadmissíveis hoje, né? O autoritarismo, a pessoa exigir de uma forma totalmente fora de uma interpretação humanística hoje com relação ao seu colaborador. Você tem como combater isso? Você faz algum trabalho? Porque você tem um foco de contratar as pessoas ideais. As empresas não fazem uma reciclagem para avaliar esses gestores que estão, fazer uma pesquisa em campo e tratar isso? Eu acho que eu não digo tirar a pessoa, mas melhorar, né? Dar oportunidade para que esses gestores mudem, né? Então, Adriana, um minutinho. Ivan, muito obrigado pelas suas perguntas. A Adriana vai responder agora, mas é que a gente já está com o tempo aqui bem escasso para a gente poder fazer as finalizações. Aí o pessoal, todo mundo tem horário. Adriana, por favor, a pergunta do Ivan. Então, Ivan,
Como eu te disse, as empresas que investem em transformação dos seus colaboradores, elas têm essa visão, não é descartar e trocar a pessoa, elas querem, então elas contratam o serviço, eu faço treinamento, eu faço assessment, que é uma avaliação do perfil atual e o desejado, e aí a gente entra com ações de treinamento e de coaching individual ou grupo para minimizar esses gaps, mas infelizmente ainda são muito poucas empresas que tem investido nisso. Como eu digo para vocês, 2% da população investe em desenvolvimento. Então, tem solução? Tem. Agora, precisa melhorar a nossa visão estratégica e, como o colega Nelson falou, a gente precisa entender que educação é fundamental para a gente ser um país desenvolvido. Isso em qualquer lugar, incluindo nas corporações, incluindo você, pequeno empresário, eu vi pessoas aqui que trabalham como síndico, o que você pode fazer dentro do teu escritório? Eu estou à disposição, meus queridos. Então, é visão. Com visão sem ação é ilusão. Então, vamos agir. O poder está na ação. Tem poder quem age. Legal, Adriana, muito obrigado. Obrigado, Adriana. Obrigado, Nelson. Obrigado você. Vocês têm, pessoal, vocês têm os e-mails, os contatos da Adriana, que passou aqui no chat. O Nelson teve aquela página que ele colocou. Isso daqui tudo está gravado, né? Então, por favor, sintam-se à vontade de acordo com a liberação deles. E agora a gente vai continuar e eu chamo o nosso presidente, o grande Gentil, para continuar nosso trabalho. O Gentil está com o microfone fechado. Eu agradeço imensamente a todos, né, presentes virtualmente nessa reunião. Agradeço os palestrantes, ao Nelson, a Adriana, também a parceria que temos com a Abrafac. Agradeço ao Moacir Reis, ao Ricardo Crepaldi, que está nos ajudando a levar em frente aí o nosso grupo, as nossas reuniões, porque sozinho, sem dúvida alguma, seria muito difícil eu fazer as coisas acontecerem. E também a nossa base, o nosso alicerce, né, que faz com que a gente sustenta toda essa gestão, que é o nosso Conselho de Ex-Presidentes. É formado pelo Francisco Alves, nosso presidente, Francisco Abrantes, o vice, o Vantuir Ribeiro, Bernardino Costa, Carlos Escobar, o Adilson Pellegrino, o Oswaldo Lobo, Marcelo Costa e o Ricardo Crepaldi também. Isso é fruto de um trabalho, de uma união que selamos nesse ano para que fizéssemos essas coisas acontecerem. E nós precisamos efetivamente de todos. E de vocês também, meus amigos, para que a gente possa levar o grupo em frente. O calendário das nossas reuniões futuras está em aberto, aí vocês veem que tem umas datas aí já comprometidas, porém, tem muito espaço a serem preenchidos. A nossa próxima reunião está prevista para março, dia 24 de março, essa é uma data a qual estamos programando, né? Mas temos que fazer as coisas acontecerem. E vamos fazer acontecer, não tenho dúvida alguma disso. E agradeço também aos nossos patrocinadores, cuja estampa está nesses slides, estão evidentes, que estão nos ajudando, nos apoiando para levar em frente, principalmente a manutenção do nosso site que está no ar, né? E para que a gente possa brilhar, né? O grupo sempre vai estar brilhando. Vocês podem ter certeza disso. Não esqueçam, né? A razão do Grupas é você. E até o dia 23 de março, ou em março, né? Está prevista a nossa reunião.
Não esqueça que essa reunião está sendo gravada e será disponibilizada no YouTube futuramente. Conto com vocês sempre, meus irmãos, meus amigos. Vamos em frente. Gente, agora eu convido a todos para abrirem as câmeras. Nós vamos tirar uma foto do final do evento aqui. Agradeço, faço as palavras do Moacir minhas e também do Moacir, que agradecer a participação de todo mundo, agradecer nossos palestrantes. E, por favor, vamos abrir as câmeras para a gente tirar uma foto aí para celebrar esse momento aí de volta do retorno do Grupos desse momento. Vamos lá. Então, vou tirar a foto aqui da tela. Um minutinho. Tem alguns que não estão deixando a câmera aberta, mas vamos estar tirando aqui as fotos da câmera. Ok, mais uma. Vamos preencher Pessoal, o pessoal não está sorrindo, né? Mas tudo bem. Tá certo. Tá ok, gente. Então, obrigado em nome do Grupo. Gentil, presidente. Pessoal, até a próxima, hein? Até o mês que vem. Até a próxima. Até mais. Obrigado, Nelson. Obrigado a todos. Valeu. Bye. Prazer, até. Adriana, prazer. Obrigada.